Olá! Hoje a gente vai fundo num documento que, olha, mudou muita coisa na internet e no jeito de pensar dinheiro. O white paper original do Bitcoin, aquele publicado por um tal Satoshi Nakamoto lá em 2008. Oi. Pois é, um documento super influente. E a nossa missão aqui é descomplicar mesmo, sabe? Tentar explicar as ideias que estão ali por trás, como se a gente estivesse batendo um papo, explicando para um amigo como que esse artigo propôs um jeito de ter dinheiro eletrônicos sem precisar de banco no meio. Direto entre as pessoas. Exatamente. O ponto de partida do artigo é algo que todo mundo que usa internet para comprar já sentiu na pele. A dependência total dos bancos das operadoras de cartão. Eles são os tais terceiros de confiança, né? Sei. A gente nem pensa muito nisso, mas está sempre lá. Pois é. E o artigo questiona isso. Ele pergunta, será que a gente não consegue substituir a confiança numa instituição por prova matemática? Por criptografia? Boa pergunta. Ok, vamos começar por aí, então. O artigo já chega cutucando essa ferida, né? O sistema financeiro online que a gente usa. Para qualquer coisinha, qualquer pagamento, lá está o banco intermediando. Parece que a gente precisa de um cartório para cada cafezinho que a gente paga online. Exato. E essa dependência toda, ela gera uns problemas, uns custos. Primeiro, as transações nunca são tipo 100% finais, definitivas. Os bancos podem reverter, né, para resolver disputas. Ah, o famoso estorno. Isso. Só que essa possibilidade de estorno tem um custo. E esse custo acaba inviabilizando pagamentos muito pequenos, os micropagamentos, e também não dá para fazer um pagamento que seja garantidamente irreversível. E tem mais coisa aí, né? Tem. Essa necessidade de confiar no intermediário acaba fazendo com que os comerciantes peçam mais dados da gente do que talvez precisassem, sabe? E sempre tem aquela margem para fraude que é meio que aceita como custo do negócio. É verdade. Bem diferente do dinheiro vivo, né? Que você entrega ali na hora e pronto. Sem precisar dar seu CPF e seu endereço. Exatamente. A troca física é direta, sem essa camada toda de confiança e dados intermediando. O que faltava, então, era um jeito de fazer isso online. Pagar direto, pessoa para pessoa, baseado em algo mais sólido que confiança. Prova matemática. Tá, mas como seria essa moeda eletrônica baseada em matemática? O artigo define de um jeito bem interessante. Como uma corrente, uma cadeia de assinaturas digitais. Imagina, tipo, uma nota de dinheiro digital. Ok. Cada vez que ela passa de mão, o dono anterior assina digitalmente, transferindo a posse para o próximo. Tecnicamente falando, o dono assina um resumo, um hash, pensa numa impressão digital da transação anterior, junto com a chave pública do próximo dono. Essa assinatura fica grudada na moeda. Então quem recebe pode olhar todas as assinaturas para trás e ver o histórico de quem foi dono. Isso. Para verificar se a sequência é legítima, se a pessoa que está te passando a moeda realmente é a dona dela. Faz sentido. Cada assinatura é uma prova da transferência. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão, ou melhor, de 1 milhão de bitcoins. Lá vem ela. Como quem está recebendo sabe que um dos donos lá atrás não pegou essa mesma moeda digital e gastou de novo com outra pessoa antes? Aquele problema do gasto duplo. Exatamente. Esse é o X da questão. A solução mais óbvia seria, bota uma entidade central, tipo uma casa da moeda digital, para conferir tudo. Um banco de novo, né? Pois é. Aí a gente volta para o problema original de depender de um intermediário. O artigo queria fugir disso. E a sacada é, para evitar o gasto duplo sem o chefão central, a gente precisa de um jeito de todo mundo concordar sobre qual transação veio primeiro. Como assim? Se duas pessoas tentam gastar a mesma moeda, qual vale? A que aconteceu antes. Mas como saber qual veio antes num sistema onde não tem um relógio central, um juiz? A solução proposta é transparência. Jogar tudo às claras. Como se cada pagamento fosse, anunciado numa praça pública digital para todo mundo ver. Basicamente isso. Tornar as transações públicas. Mas só anunciar não basta. A gente precisa de um acordo sobre a ordem em que as coisas aconteceram. A ordem é crucial. Fundamental. E é aí que entra a ideia do Timestamp Server, um servidor de carimbo do tempo. Carimbo do tempo. Tipo um cartório, mas distribuído.
Como funciona isso? A rede pega um monte de transações recentes que foram anunciadas e junta elas num bloco, como se fosse um lote de documentos para registrar no cartório. Ok, um pacote de transações. Isso. Aí a rede cria um resumo criptográfico, aquele hash, a impressão digital única desse bloco inteiro. E o pulo do gato. Esse resumo inclui também o resumo do bloco anterior. Ah, Então um bloco fica ligado no outro. exatamente. Esse resumo do bloco com a referência ao anterior é publicado na rede. Ele funciona como um carimbo do tempo para o bloco todo. Entendi. E como cada bloco novo aponta para o resumo do bloco anterior, eles formam uma corrente. É daí que vem blockchain, a corrente de blocos. Perfeito. É exatamente isso. Cada bloco novo que entra na corrente, ele meio que cimenta os anteriores, reforça a validade deles. É como adicionar páginas numeradas e assinadas num livro contábil público gigante. E cada página nova cita a anterior. Isso. Para você querer mudar uma página lá atrás, você teria que refazer não só ela, mas todas as páginas que vieram depois e que dependem dela. Fica cada vez mais difícil mexer no passado. Esse carimbo prova que aqueles dados existiam naquele momento. Genial. Mas ainda falta uma peça. Quem é que faz esse trabalho de criar o bloco, calcular o resumo e publicar? Se não tem um cartório central, quem decide qual é o próximo bloco válido da corrente? Essa é, talvez, a parte mais engenhosa de todas, a prova de trabalho, o famoso Proof of Work, ou POW. A ideia foi inspirada em sistemas anteriores, como o Hashcash. Prova de trabalho. O que é isso na prática? Basicamente, transforma a criação de blocos numa espécie de loteria computacional. É um desafio. Loteria? Como assim? Os participantes da rede, os nós, que a gente chama de mineradores, eles competem para resolver um problema matemático bem específico. Eles precisam achar um número, um tal de nonce, chave para o desafio. Eles pegam os dados do bloco que querem adicionar, juntam com esse nonce e aplicam uma função de hash. O artigo fala da SHA-256, que cria aquela impressão digital. O objetivo é achar um nonce que faça o resultado do hash ter uma característica especial. Que característica? Geralmente, começar com um certo número de zeros. Quanto mais zeros exigidos, mais difícil é achar o nonce certo. Ah, então é tipo tentativa e erro. Fica testando um monte de nonces até achar um que dê o resultado esperado. Exige muito processamento, imagino. Muito. Exige poder computacional pra caramba. É difícil de achar a resposta. Mas, e aqui tá a mágica, uma vez que alguém acha o nonce correto, é muito fácil e rápido para qualquer outra pessoa verificar se a resposta tá certa. Ah, entendi. É como montar um quebra-cabeça gigante daqueles de 1000 peças. Demora horas para achar a peça certa que encaixa ali. Mas depois que achou, qualquer um bate o olho e vê que encaixou perfeitamente. Exatamente essa analogia. E o legal é que quando um bloco tem sua prova de trabalho encontrada e a rede aceita, ele fica bom, praticamente cimentado na história. Por quê? Porque para alterar aquele bloco, um atacante teria que refazer todo aquele trabalho computacional dificílimo que foi gasto para criá-lo. E como os blocos estão acorrentados... Ele teria que refazer o trabalho daquele bloco e de todos os que vieram depois. Nossa. Isso. Fica exponencialmente mais difícil quanto mais antigo o bloco. Torna a corrente super segura contra adulteração. Caramba, isso é muito esperto. E resolve também o problema de tomar decisão na rede sem ter um chefe, né? Porque não é um voto por pessoa, nem por computador. Não, porque endereço IP, por exemplo, é fácil de fraudar, criar vários. A decisão aqui é baseada em um voto por poder de CPU. A cadeia de blocos que tiver mais prova de trabalho acumulada, ou seja, a cadeia mais longa, é considerada verdadeira, a oficial. A maioria do poder computacional vota na versão correta da história. Perfeito. Se a maior parte do poder computacional da rede tiver com gente honesta, que segue as regras, a cadeia honesta vai crescer mais rápido. Um atacante, para conseguir reverter uma transação,
Precisaria não só refazer o trabalho do bloco onde ela está, E de todos os seguintes, mas também precisaria ter mais poder computacional que todo o resto da rede honesta junta para conseguir alcançar e ultrapassar a cadeia deles. A matemática disso, que a gente vai ver depois, mostra que a chance disso acontecer cai muito, muito rápido. impressionante. E tem mais um detalhe. A dificuldade daquele desafio dos zeros, ela se ajusta sozinha. Se a rede está achando blocos muito rápido, porque tem muita gente minerando, muito poder computacional, o desafio fica mais difícil, exige mais zeros no hash. Isso. Se está demorando muito para achar os blocos, a dificuldade diminui. O sistema tenta manter um ritmo médio, tipo um bloco novo a cada 10 minutos no caso do Bitcoin. Que sistema elegante. Ok, então juntando as peças, como é que essa rede funciona no dia a dia, na prática? O artigo descreve um fluxo bem lógico, olha só. Primeiro, quando alguém quer fazer um pagamento, essa nova transação é enviada para todos os nós da rede que ela consegue alcançar. Beleza, todo mundo fica sabendo. Segundo, cada nó minerador pega um monte dessas transações novas que estão esperando e monta o seu bloco candidato. Tá, cada um monta seu pacotinho. Terceiro, começa a corrida. Cada minerador começa a queimar a CPU, tentando achar a prova de trabalho, aquele nonce mágico, para o seu bloco candidato. A loteria computacional. Quando um minerador finalmente acha a solução, ele grita bingo, quer dizer, ele transmite o bloco completo com a solução da PowerAW para a rede toda. E os outros? Os outros nós recebem esse bloco novo. Eles conferem tudo, a PowerAW está certa, as transações dentro do bloco são válidas, ninguém está tentando gastar 2 vezes a mesma moeda ali dentro. Se tudo estiver ok, eles aceitam o bloco. E como eles mostram que aceitaram? Aí vem o 6º passo, que é genial. A forma de mostrar que aceitaram o bloco X é começando a trabalhar no bloco seguinte, o X+1, usando o hash do bloco X como referência ao bloco anterior. Isso estende a cadeia. Então, ao começar a minerar o próximo bloco em cima daquele que acabou de chegar, eles estão implicitamente votando que aquele bloco é válido. Exatamente. O consenso emerge daí. Mas, e se 2 mineradores acharem um bloco válido quase ao mesmo tempo? Vira bagunça? Pode acontecer sim, é uma possibilidade. A rede pode se dividir temporariamente. Metade aceita o bloco A, metade aceita o bloco B. Aí você tem 2 pontas da cadeia crescendo em paralelo por um tempinho. E aí? Qual vale? A que ficar mais longa primeiro. Assim que o próximo bloco for encontrado e adicionado em cima de uma das pontas, digamos, a ponta A, essa versão da cadeia, com o bloco A plus o novo bloco, se torna claramente a mais longa. Aqui tem mais prova de trabalho acumulada. Isso. Os nós que estavam trabalhando na outra ponta, a do bloco B, percebem isso, largam o bloco B, que viram o bloco órfão descartado, e passam a construir em cima da cadeia A, que agora é mais longa. O sistema se autocorrige, sempre buscando consenso na cadeia com mais trabalho. Nossa, é como aquela analogia das torres que você falou. 2 equipes construindo, quem consegue botar a próxima peça primeiro e deixar a torre mais alta atrai todo mundo para ajudar a construir nela. E a rede nem precisa ser perfeita na comunicação, né? Não mesmo. Mensagens podem se perder, chegar fora de ordem. Se um nó perceber que está faltando um bloco para conectar na cadeia que ele tem, ele simplesmente pede para os vizinhos. A robustez vem muito dessa descentralização e da redundância. Tá, faz muito sentido. Mas agora, sendo bem prático, por que raios alguém gastaria uma fortuna em eletricidade, em placa de vídeo, para ficar resolvendo esses quebra-cabeças computacionais o dia inteiro? O que a pessoa ganha com isso? Qual é o incentivo? Incentivo. Peça fundamental, claro. O artigo pensou nisso muito bem. Tem basicamente 2 fontes de recompensa para quem minera. A principal é a primeira transação dentro de cada bloco novo é uma transação especial chamada Coinbase. Coinbase. Ela não vem de ninguém. Ela meio que cria moedas digitais novas do nada. E essas moedas novas são a recompensa para o minerador que achou a prova de trabalho daquele bloco. É daí que vem os novos bitcoins. É a mineração de fato. Como achar ouro. Exatamente a analogia. Você gasta recursos, no caso, energia,
e poder computacional para desenterrar moedas novas e colocar em circulação. Legal. E a outra fonte de recompensa? São as taxas de transação. Quando alguém envia uma transação, pode incluir voluntariamente uma pequena taxa. Essa taxa é a diferença entre o total de moedas que está entrando na transação e o total que está saindo. O minerador que inclui aquela transação no bloco dele coleta essa taxa para ele. Entendi. Então ele ganha as moedas novas do bloco e as taxas das transações que ele colocou ali. Isso. E a ideia original que está acontecendo de fato é que a recompensa de moedas novas por bloco diminua com o tempo. É o famoso halving, que corta pela metade a cada 4 anos, mais ou menos. Eventualmente, lá na frente, a expectativa é que só as taxas de transação já sejam um incentivo suficiente para manter os mineradores trabalhando e a rede segura. E o mais interessante é como esse incentivo ajuda na segurança, né? Você falou que se alguém juntar muito poder computacional... Exato. Esse alguém teria uma escolha. Ele poderia usar esse poder todo para tentar atacar a rede, fraudar, reverter pagamentos, o que a gente já viu que é super difícil e caro, ou ele pode usar esse mesmo poder para minerar honestamente, seguir as regras do jogo e coletar as recompensas do bloco e as taxas. E qual é mais vantajoso? Por que um ator racional gastaria rios de dinheiro para atacar e talvez destruir a confiança num sistema do qual ele mesmo poderia lucrar bastante apenas seguindo as regras? É um alinhamento de interesses econômicos com a segurança da rede. Bem pensado. Totalmente. Ok, mudando um pouco de assunto. Se essa blockchain guarda todas as transações desde o comecinho, isso não vira um troço gigantesco com o tempo? Ocupa um espaço absurdo no computador? Sim, vira. Hoje, a blockchain do Bitcoin já é enorme, mas o white paper já pensava nisso lá em 2008 e propôs uma solução bem elegante para otimizar o espaço. As árvores de Merkle. Árvores de Merkle. Soa complicado. Como funciona? É mais simples do que parece. A ideia é não precisar guardar a lista inteira de todas as transações completas dentro do cabeçalho de cada bloco. O cabeçalho tem que ser pequeno. Certo. Então você pega todas as transações daquele bloco, calcula o hash e a impressão digital de cada uma. Aí você agrupa esses hashes de 2 em 2 e calcula um novo hash para cada par. Tipo um torneio de tênis que vai subindo de fase. Ótima analogia, exatamente. Você vai subindo nessa estrutura de árvore, combinando os hashes dos níveis inferiores para criar os hashes dos níveis superiores, até sobrar um único hash lá no topo. Esse hash final é a raiz de Merkle. A raiz da árvore. Isso. E é só essa raiz de Merkle, que é um resumo criptográfico de todas as transações lá embaixo, que vai de fato dentro do cabeçalho do bloco. Ah, então o cabeçalho fica pequeno, mas ele carrega essa super impressão digital que garante a integridade de todas as transações que formam aquele bloco. É tipo ter um índice super compacto para um livro imenso. Genial para economizar espaço. Exatamente. E permite fazer uma coisa chamada poda, pruning. Depois que as moedas de uma transação antiga já foram gastas em blocos futuros, você poderia, teoricamente, apagar a transação original completa do seu disco para liberar espaço, mantendo só o cabeçalho do bloco. A raiz de Merkle naquele cabeçalho continua provando que a transação existiu. Nossa, muito eficiente. E tem mais, essa estrutura de árvore de Merkle possibilita outra coisa muito importante, a verificação simplificada de pagamento, ou SPV, Simplified Payment Verification. SPV. O que é isso? Imagina um usuário comum, talvez com uma carteira de Bitcoin no celular. Ele não tem como baixar a blockchain inteira, que são centenas de gigabytes. Impossível. Com SPV ele não precisa. Ele só baixa os cabeçalhos dos blocos, que são bem pequenos. Os cabeçalhos contêm a prova de trabalho e a raiz de Merkle. Para verificar se um pagamento que ele recebeu é válido e está confirmado na cadeia principal, ele pede para a rede, para os nós completos, só o pedacinho da árvore de Merkle, o ramo Merkle, que liga a transação específica dele até a raiz de Merkle no cabeçalho do bloco correspondente. Ah, é como ir num cartório e pedir só a cópia autenticada da página do livro onde está meu registro e a prova de que essa página faz parte daquele livro oficial. Eu não preciso carregar o livro inteiro comigo. Exatamente essa a ideia. Mas
Isso significa que eu estou confiando que os nós completos da rede, os cartorários, estão me mostrando a cadeia de cabeçalhos correta, a mais longa, e o ramo Merkle certo, né? Tem um elemento de confiança aí. Tem sim, essa é a ressalva importante. O SPV é muito prático, mas ele tem um nível de segurança um pouco menor do que rodar um nó completo que valida tudo independentemente. Se a rede estivesse sob um ataque pesado, um cliente SPV poderia ser enganado. Mas para usos normais, funciona muito bem. Ah, e só para completar, o artigo também menciona que as transações são flexíveis. Podem ter várias entradas, juntar moedas de vários endereços e várias saídas, pagar alguém e mandar o troco de volta para um endereço seu. Entendido. Agora, um ponto que sempre gera dúvida: privacidade. Se tudo é público nessa praça digital, como fica? Ninguém quer que o vizinho veja o extrato bancário, né? É uma ótima pergunta. A abordagem aqui é bem diferente do banco tradicional, que aposta no sigilo e em esconder informação. No Bitcoin, a informação, as transações é pública, transparente. Mas aí, Mas a privacidade vem do que a gente chama de pseudonato. Todo mundo vê que o endereço ABC enviou um Bitcoin para o endereço XYZ. O que ninguém sabe, por padrão, é quem é o dono do endereço ABC e quem é o dono do XYZ. As identidades reais das pessoas não estão na blockchain. é tipo aquela comparação com o mercado de ações que o artigo faz. A gente vê os negócios acontecendo. Ação tal, preço tal, volume tal. Mas não sabe quem comprou e quem vendeu. Exatamente essa a ideia. E para reforçar essa privacidade, o artigo recomenda uma prática muito importante: usar o endereço novo para cada transação que você recebe. Por quê? Para dificultar que alguém de fora consiga ligar várias transações diferentes à mesma pessoa só olhando a blockchain. Se você recebe tudo sempre no mesmo endereço, fica fácil mapear a sua atividade. Usando endereços novos, você quebra essa ligação. Mas tem alguma forma de quebrar essa privacidade mesmo assim? Alguma brecha? Tem. E o próprio artigo aponta uma bem clara. Quando você faz uma transação que usa múltiplas entradas, ou seja, você junta moedas de vários endereços diferentes que você controla para fazer um pagamento maior, Sim. essa transação revela publicamente que todos aqueles endereços de entrada pertencem à mesma pessoa ou entidade. É uma ligação direta. Se, por algum motivo fora da blockchain, talvez você usou um endereço num exchange que te identificou, a identidade real por trás de um daqueles endereços for descoberta, essa ligação permite potencialmente identificar outras transações e outros endereços que também são seus. Entendi. Então não é um anonimato à prova de tudo. É um pseudonimato que exige cuidado, boas práticas para ser mantido. Exatamente, exige disciplina do usuário. Certo. Agora, para fechar com chave de ouro. A matemática. O artigo dedica uma parte para provar, com números, que o sistema é seguro, especialmente contra aquele ataque de gasto duplo ou de tentar reverter uma transação que já foi confirmada. Como ele faz essa prova? Ele modela a situação como, imagina uma corrida. De um lado está a cadeia honesta, crescendo bloco a bloco, com o poder da maioria da rede. Do outro, tem um atacante tentando construir uma cadeia alternativa em segredo para tentar substituir um pedaço da cadeia honesta e reverter uma transação. Uma corrida entre o bem e o mal, basicamente. É tipo isso. Matematicamente, ele descreve isso usando conceitos como passeio aleatório binomial ou um problema parecido com o da ruína do jogador. Ruína do jogador. Esse nome dá um medinho. É um conceito da teoria da probabilidade. A ideia aqui é a seguinte: vamos chamar de P a probabilidade de um nó honesto achar o próximo bloco, e de Q a probabilidade do atacante achar o próximo bloco. O pressuposto fundamental é que a rede honesta tem a maioria do poder, então P é maior que Q. Ok, os mocinhos são mais rápidos na média? Isso. A pergunta-chave é: qual a chance do atacante que começou a construir a cadeia alternativa dele, quando a transação que ele quer reverter estava Z blocos atrás na cadeia honesta, qual a chance dele conseguir eventualmente fazer a cadeia dele ficar mais longa que a cadeia honesta? E qual é a resposta matemática para isso? A matemática é brutal para ele. Ela mostra que essa probabilidade de sucesso do atacante diminui exponencialmente quanto maior for o Z, ou seja, quanto mais confirmações a transação já tiver. A potências cada vez maiores, Z igual a 1, 2, 3, 6.
o resultado despenca. Nossa! Então, quanto mais blocos de confirmação uma transação tem em cima dela, quanto maior o Z, mais ridiculamente improvável fica para um atacante conseguir reverter. É como na corrida, quanto mais voltas de vantagem o corredor rápido abre, a chance do lento alcançá-lo vira pó. Exatamente essa a intuição. O artigo até faz uns cálculos mais detalhados usando a distribuição de Poisson para estimar quanto o atacante poderia avançar, enquanto a rede honesta adiciona os Z blocos de confirmação. E os números são bem claros. Tipo, Olha, se um atacante tiver, por exemplo, 10% do poder computacional da rede, Q igual a 0,1, depois de esperar umas 6 confirmações, Z igual a 6, a chance dele conseguir reverter a sua transação já é minúscula, tipo 0,0002 ou 0,2%. Praticamente zero. 6 confirmações já te deixam bem seguro, então. Com um atacante fraco assim, sim. Se o atacante fosse mais forte, digamos com 30% do poder, Q igual a 0,3, aí você precisaria esperar mais confirmações, talvez umas 24, segundo os cálculos do artigo, para ter esse mesmo nível altíssimo de segurança com a chance de ataque abaixo de 0,1%. Isso dá uma base matemática forte para aquela regra prática que muita gente usa. Esperar algumas confirmações antes de considerar um pagamento Bitcoin como definitivo. Que viagem, hein? Mergulhar nesse white paper é entender a base de muita coisa que veio depois. Então, para a gente amarrar tudo, o que o Satoshi Nakamoto propôs foi um sistema completo para dinheiro eletrônico que não precisa de banco, não precisa de ninguém no meio para confiar. Isso. Ele usa moedas que são basicamente históricos de assinaturas digitais. Uma rede pública, distribuída, peer-to-peer, que registra tudo num livro caixa compartilhado e imutável. Que é a blockchain, mantida segura e em ordem pela prova de trabalho. E um sistema de incentivo com recompensas e taxas que alinha o interesse dos participantes com a segurança da própria rede. É isso? Perfeitamente resumido. E a força disso tudo, como o artigo deixa claro, vem dessa simplicidade descentralizada. Os nós trabalham juntos, mas sem precisar de muita coordenação central. Eles votam com o poder computacional deles. A cadeia mais longa, a que representa o maior esforço computacional, vira o registro oficial. E mexer no passado fica proibitivamente caro, desde que a maioria do poder continue honesta. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Essa segurança toda é probabilística. Ela nunca chega a ser 100% de certeza teórica, mas o risco de dar errado cai tão rápido com cada bloco que na prática a gente considera seguro. O que isso diz sobre o nosso conceito de finalidade de uma transação? Boa pergunta. Como que essa finalidade que emerge da matemática e da probabilidade num sistema descentralizado se compara com a finalidade que é, sei lá, decretada por um banco ou um juiz num sistema tradicional? Será que esse modelo de segurança muda a forma como a gente pensa sobre confiança no mundo digital? Fica aí a reflexão para quem está ouvindo.